Shalom, graça e paz, uma palavra para o seu coração nesta manhã. Lucas, capítulo 8, versículo 5 até o versículo 15, fala sobre a parábola do semeador. E a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Versículo 11, Jesus continua dizendo: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas não seguiram, ou não, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, né? Então, versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. A parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, versículo 5 até o 15, é realmente uma grande verdade que nós vemos a cada dia durante a nossa caminhada. Porque na Bíblia, a palavra é uma semente, ou a semente é uma palavra. A questão é que tanto a palavra, quanto a semente, quanto a terra estão interligados. Nós sabemos que a terra aqui, ela significa o mundo, significa o nosso coração, ela tem uma conexão. E a pergunta é: qual será a resposta que nós daremos diante da semente que foi lançada nos nossos corações? Qual será a resposta que nós vamos dar a Deus, que é o semeador? É aquele que semeia a palavra ou que já semeou a palavra no nosso coração. E é interessante porque Jesus fala sobre coisas que normalmente roubam a semente ou não permite que a semente gere os frutos. Não permite que a semente se torne uma árvore frutífera. Ele fala sobre a questão dos cuidados deste mundo. Ele fala sobre as provações. Ele fala sobre as preocupações e as riquezas. Quando a gente vê essa palavra aqui, riquezas, a gente também faz uma conexão com outro versículo que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai servir a Deus, ou vai servir a Mamon. E a palavra Mamon significa também riqueza. O grande perigo é exatamente a gente ter tantas condições financeiras, tanta riqueza, tantas coisas nas nossas mãos,
que a gente mais não entenda e não veja a necessidade de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de fazer o melhor para Deus, usando os nossos talentos, nossos dons, nosso tempo, nossa oportunidade e a nossa saúde. É muito triste quando uma pessoa que tem talentos, tem dons, tem conhecimento, deixa de servir ao Senhor e passa a viver somente para si mesmo. E é claro que isso mostra que a semente, a palavra que foi lançada no seu coração, ela foi sufocada, ou ela foi roubada pelas aves dos céus, ou ela foi destruída pelo sol, como diz aqui. É muito triste isso, porque se as nossas palavras e as nossas ações são sementes, significa que nós trocamos as sementes e passamos então a usar outro tipo de semente, que são as sementes ruins. São as sementes não de árvores frutíferas, mas de árvores cheias de espinhos, árvores que vão gerar frutos ruins. E essa é a preocupação, porque nós vamos colher. Então aquilo que nós plantamos, seja bom ou seja mal, um dia vai vir a colheita. E essa é a questão, quando vem a colheita amarga, a colheita da destruição, a colheita da derrota, é inevitável, ela vai vir. É uma semente que foi plantada. Por isso, claro que quando nós nos arrependemos, quando nós consertamos a nossa vida com Deus, Deus pode realmente reverter toda a situação. Que aquilo que nós plantamos de ruim, Deus pode realmente reverter. E a partir daquele momento que nós trocamos as sementes, né? Trocamos as sementes, deixamos de plantar sementes ruins, então vai mudar a nossa colheita. Por isso que o arrependimento, o quebrantamento, o convite de Jesus para voltar às primeiras obras, lembrar aonde você caiu e voltar às primeiras obras é muito importante. Antes que venha uma colheita amarga, que é aquilo que ninguém quer. Essa é uma verdade. Ninguém quer ter uma colheita ruim. Porém, se as sementes são ruins, se as sementes estão sendo sementes contrárias à palavra de Deus, é inevitável que a gente vai ter uma colheita muito ruim. E muitas vezes não só nós, mas a nossa família, os nossos filhos, porque isso passa para outra geração. Agora preste atenção, nós estamos falando daquilo que Jesus falou, é a palavra dele. Talvez você não gosta da minha palavra, talvez a minha palavra não seja boa aos teus ouvidos, mas eu estou falando da palavra de Jesus. Jesus contou 40 parábolas. E essa parábola do semeador é uma das principais. Agora, o que me chamou a atenção, meditando essa palavra ontem, é essa conexão da semente, do semeador e da terra. Há uma conexão. E é exatamente aí que está o problema, porque se eu estou plantando coisas ruins, se eu estou jogando a semente, e essas sementes são palavras, são ações, é o nosso dinheiro também que se torna uma semente em lugares ruins, em terras ruins, há uma conexão de aprisionamento ali. E as pessoas acabam sendo escravas daquela terra contaminada, podre. É claro, vai comer dali, vai viver dali, vai colher as consequências daquilo que está plantando. Não é? Então, se a pessoa planta uma semente ruim, numa terra ruim, podemos falar uma terra amaldiçoada, e aí um lugar amaldiçoado, há um aprisionamento.
Isso explica exatamente a questão, a dependência das drogas, a dependência do alcoolismo, a dependência da prostituição, a dependência da mentira, a dependência da corrupção, porque são sementes. Nossa palavra, nossa ação, nosso dinheiro são sementes. Então, por isso que a Bíblia fala, né, até quando se fala de oferta, a Bíblia fala: quem semeia pouco, pouco colherá, e quem semeia muito, muito colherá. Essa é uma realidade. Aonde estamos plantando? E aquilo que estamos plantando nós vamos colher. Por isso que o arrependimento é necessário. E quando a gente trata na área de libertação, a gente sempre leva as pessoas a pedir perdão por aquilo que fizeram, por aquilo que plantaram, inclusive. Até as suas sementes, aonde foram lançadas. Foi lançada no poço da prostituição, foi lançada no poço da bebida alcoólica, foi lançada no poço da droga, foi lançada no poço da feitiçaria. É claro que a colheita vai ser ruim, a colheita vai ser desastrosa, a colheita vai ser um laço terrível, né? Um laço do passarinheiro. Então, essa parábola do semeador tem muito a nos ensinar. Eu acredito que somente esse vídeo é pouco para a gente explicar sobre essa questão, mas eu quero fechar hoje, e posteriormente devo gravar um outro vídeo falando sobre isso, mas sobre essa questão que há uma conexão muito forte entre o semeador, a semente e a terra. A terra onde se planta, a terra onde se joga a semente. E isso gera, sim, um aprisionamento. Por isso, quando você semeia no lugar certo, nas coisas certas, nas coisas boas, semeia na casa de Deus, semeia em missões, semeia bondade, semeia perdão, semeia atitudes corretas, semeia adoração, semeia servir a Deus, você está quebrando vínculos com terras amaldiçoadas e está conectando com terras boas, terras que vão te trazer bons frutos, uma boa colheita. E Jesus fala que o semeador, ele vai se alegrar com o fruto, com a colheita que virá daquilo que ele fez. Então, pare para meditar nessa palavra, olhe para esse texto, medite um pouco, veja como está a sua vida espiritual, o que você tem feito. Tantas pessoas têm deixado de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, que é uma terra boa, um lugar bom para você semear. Semear não só no sentido financeiro, mas semear a sua vida. Levar seus filhos para também amar, servir a Deus e semear na casa de Deus a vida deles. E muitas vezes nós estamos deixando isso, estamos levando os nossos filhos só para os lugares de prazeres, diversões, festas. Não tem nada errado com isso, desde que você não se esqueça de servir ao Senhor. Por isso Jesus falou que uma das coisas que faz com que a pessoa perca a semente e perca a colheita são as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, que são muitos. São muitos. Nós temos muita coisa para se preocupar. A gente tem muita coisa para alcançar a riqueza e muitos prazeres dessa vida. Mas meu conselho para você é: não perca a visão e o propósito da sua vida de servir ao Senhor. Porque realmente estar na presença de Deus ainda é o melhor lugar que você pode receber sementes no seu coração, semear e se conectar com essa terra que é frutífera, que é a presença de Deus. Não tem nada melhor do que você servir a Deus, realmente estar conectado com uma terra que é frutífera. Amém? Que essa palavra toque no seu coração, e se ela tocou no seu coração, que você
compartilhe com outras pessoas que você ama e também estão conectadas com você. Deus te abençoe.